Em 1988 e 1989, o Japão foi palco de uma série de crimes que abalaram as estruturas da sociedade e redefiniram o pânico coletivo em torno de uma palavra até então inocente: otaku. Não foi em uma vila remota, mas nos arredores de Tóquio e na província de Saitama. Lá, um jovem de 26 anos sequestrou, assassinou e mutilou 4 meninas entre 4 e 7 anos de idade, cometendo atos de canibalismo e necrofilia. Essa é a história de Tsutomu Miyazaki, o assassino otaku. Mas para entender a dimensão do horror, precisamos primeiro explorar a mente perturbada que orquestrou tudo. Tsutomu Miyazaki nasceu em 21 de agosto de 1962, na cidade de Itsukaishi, Tóquio. Veio ao mundo prematuro, com uma deformidade congênita nas mãos que o impedia de dobrar os pulsos completamente. Essa característica física, que ele escondia em fotografias por vergonha, tornou-o alvo de bullying implacável na escola. Miyazaki era uma criança calada e introvertida, que passava a maior parte do tempo sozinha, refugiando-se em desenhos e na leitura de mangás. É importante ressaltar que, por mais perfeita a sociedade japonesa pareça ser, ela ainda tem sérios problemas, e o bullying é um deles. Apesar do isolamento social, seu desempenho acadêmico era notável. Durante o ensino fundamental e médio, em Tóquio, Miyazaki manteve-se entre os 10 melhores da classe, e muitos professores depositaram grandes expectativas nele. No entanto, essa promessa acadêmica não se concretizou. Suas notas despencaram no último ano, e ele foi reprovado no vestibular da Universidade Meiji, sendo forçado a cursar um curso técnico. É bom fazer um adendo que na rígida estrutura social japonesa, o vestibular não era apenas uma prova normal, mas uma sentença do futuro. É conhecido como o inferno dos exames, Shingen Jigoku. O fracasso nessa universidade, Meiji, uma das mais prestigiadas do país, representava uma queda vertiginosa de status. Numa cultura que equipara esforço acadêmico a valor pessoal, essa reprovação não foi apenas um obstáculo. Foi o golpe que transformou as notas dele em praticamente nada. Empurrou ele para a sombra do isolamento. E aí ele via o curso técnico, por mais que obrigatório e você não passou na faculdade, uma humilhação irreversível. Ao chegar na vida adulta, seu quadro se agravou. Miyazaki tornou-se um recluso. Sua obsessão por animação e pornografia cresceu a ponto de acumular uma coleção de aproximadamente 6.000 fitas de vídeo em sua casa, na província de Saitama. Muitas delas continham imagens violentas. Trabalhando como impressor, ele faltava ao serviço com frequência, perdendo-se em um mundo de fantasia sombria. Miyazaki mais tarde confessou: "Me senti completamente sozinho, e cada vez que via uma menina brincando sozinha, era quase como me ver ao mesmo tempo." Essa solidão patológica, combinada com um distúrbio de personalidade e possível esquizofrenia, pavimentou o caminho para a barbaridade. No final de agosto de 1988, um dia após seu aniversário de 26 anos, Miyazaki cometeu seu primeiro assassinato. Ele abordou Mari Kono, de 4 anos, em seu carro, levando-a para os arredores de Tóquio. A garota foi assassinada. O que veio depois foi ainda mais macabro. Os pais de Mari receberam uma caixa pelo correio. Dentro dela, sobre uma camada de pó fino, estava uma foto da roupa que Mari usava quando desapareceu, alguns dentes pequenos e um cartão postal com a mensagem: "Mari cremada, ossos, investigar, provar." Em 3 de outubro de 1988, Miyazaki avistou Masami Yoshizawa, de 7 anos, andando sozinha. Ele a atraiu para o seu carro, estrangulou-a e praticou atos de necrofilia com seu corpo. Em 12 de dezembro de 1988, a terceira vítima, Erika Namba, de 4 anos, foi sequestrada. Seu corpo foi encontrado dias depois em uma área montanhosa, assassinado. Miyazaki não se contentava apenas em matar. Ele mutilava os corpos, dormia ao lado dos cadáveres e bebia o sangue de suas vítimas. O canibalismo também fazia parte de seus rituais. Ele queimou o corpo de uma das meninas de 4 anos e deixou seus ossos na porta dos pais, além de ter comido partes da mão de uma das vítimas.
Em junho de 1989, a fúria de Miyazaki atingiu seu ápice. Ele sequestrou Ayako Nomoto, de 5 anos, em um parque próximo a Tóquio. Levou o corpo para casa, filmou a cena, mutilou e praticou canibalismo e necrofilia. A caçada humana terminou em 23 de julho de 1989. Miyazaki foi preso em flagrante nos arredores de Tóquio, enquanto tentava tirar fotos nuas de uma garota ao ar livre. Quando a polícia invadiu sua casa, encontrou o arsenal de 6.000 fitas e a coleção de materiais pornográficos. Sob interrogatório, Miyazaki confessou os 4 assassinatos. O julgamento de Miyazaki foi um dos mais longos e complexos da história jurídica japonesa, estendendo-se por 16 anos. 身長165センチの小柄な体です。幼い女の子が次々に誘拐されて殺されるという事件が埼玉と東京で相次ぎました。警察は同じ犯人の犯行とみて捜査を進めました。しかし容疑者の逮捕は去年の8月に最初の事件が起きてからおよそ1年後でした。宮崎被告はビデオの世界に没頭していました。警察が宮崎被告の部屋から押収したビデオテープは5800本にも上っています。その中には被害者の遺体を撮影したテープや自分の犯行を伝えるテレビのニュース番組を録画したものまでありました。また宮崎被告は去年のうちは密かに犯行を重ねていましたが、今年になると一転して遺骨や犯行声明文を遺族に送りつけ、社会に対して挑戦的な姿勢を取るように変わっていきました。A defesa argumentou insanidade mental. Foram realizados exames psiquiátricos contraditórios. Um concluiu que ele sofria transtorno de personalidade, mas era capaz de distinguir o certo do errado. O outro apontou transtorno mental, como esquizofrenia e personalidade múltipla. O tribunal aceitou o primeiro laudo. Em 1997, o Tribunal Distrital de Tóquio o condenou à morte. A sentença foi mantida pelo Tribunal Superior em 2001 e confirmada pela Suprema Corte em janeiro de 2006. Miyazaki foi enforcado em 17 de junho de 2008, na detenção de Tóquio. Ele tinha 45 anos. Até o fim, nunca demonstrou remorso. Quando informado de que o seu pai havia cometido suicídio, arrasado por saber que seu filho era um assassino de crianças e canibal, Miyazaki diz ter se sentido refrescado. Em suas declarações ao tribunal, Miyazaki tentou se esquivar da realidade. Disse que os crimes haviam ocorrido em um sonho duradouro e que um homem, rato, havia cometido os assassinatos. A história de Tsutomu Miyazaki não é apenas um registro de assassinatos e canibalismo. É um lembrete sombrio da vulnerabilidade das crianças, mesmo em um país muito seguro, e da capacidade humana para a crueldade e falha do sistema em conter uma mente doente antes que ela explodisse em violência. 4 meninas inocentes foram para a rua naquele dia, esperando brincar, crescer e viver. E por isso, pagaram com a vida.